Olá, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, também do Senhor Jesus, seja com você. Possamos receber a cada dia a iluminação do Espírito Santo de Deus, para podermos entender as profecias, as mensagens que o Senhor tem para nós e estarmos também decididos a cada dia a fazer a vontade do Senhor. Hoje, ainda falando de Daniel capítulo 7, não simplesmente falando dos animais em si, mas o seu significado, o seu simbolismo, aplicando no contexto histórico, usando a história universal, comprovando que a profecia havia apontado e dando uma certeza e garantia de que a palavra de Deus é verdadeira. Querendo convidá-lo, você, mais uma vez, a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele é, pelo que Ele tem feito em nossas vidas, dando-nos o privilégio de compreender essas mensagens, essas verdades para o tempo do fim, e assim nós glorificarmos o nome do Senhor. Eterno Deus, amorável Pai, te damos graças pelo cuidado, a proteção, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, e te pedimos a iluminação do Teu Espírito para podermos compreender e podermos praticar em nossa vida diária. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Surgimento e queda de impérios. Vamos recapitular alguns pontos que eu acho que é importante. Que nação dominava nos dias de Daniel? Isso ficou bem claro nos estudos anteriores. Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2 diz que no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor ali, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então diz o texto, nós já lemos no primeiro estudo, que o Senhor entregou nas suas mãos a Judá, os utensílios, então, e ele levou tudo isso para assinar para a casa do seu Deus, e colocou ali como um troféu de suas conquistas, né, alegando, quem sabe, em seu pensamento de que o seu Deus era superior ao Deus de Israel por ter concedido a ele o privilégio de conquistar, né, o mundo e também ali a nação de Israel. Quero pegar também uma aplicação de Daniel capítulo 5, 28. Agora, quais nações que conquistou a Babilônia? Então a Bíblia mostra nessa sequência, porque ele fala esses animais que são quatro reinos que dominarão sobre a terra. Então quando Babilônia cai, lá, quando Daniel interpreta o sonho de Belsassar, ele diz: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, Medo e Pérsia, o consórcio dessas duas nações que conquistaram a Babilônia. Então, nós já conseguimos ver duas, a sequência de animais ali. O leão, representando, você pode até olhar atrás de mim aqui no banner, talvez você não consiga ver tudo, mas aqui nesse banner temos aí essas figuras, que é representada tanto a estátua de Daniel 2 quanto também esses animais ali, representado o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível espantoso. Então vemos Babilônia representado pelo leão e depois o urso aqui pelos medos e persas. Tem uma outra figura de linguagem também, que a gente vai ver depois em outros capítulos na sequência, Daniel 8, mas aqui também já enumera não só a sequência, mas também dá um reforço sobre a própria Médio-Persa. Diz assim: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. 2 chifres por quê? Porque eram 2 reinos. Ele fala, carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então é uma aplicação também a esse mesmo reino. Mas aí eu poderia colocar outra pergunta na sequência. A história universal confirma isso. Você, ao estudar nas escolas normais, né, que eu digo normais no sentido de ensino fundamental, ensino médio, não estou falando no contexto teológico, história universal mesmo, em geral, você vai encontrar isso. Agora, que nação veio conquistar os medos e persas? Daniel 8, 21, ele fala sobre isso, mas o bode peludo é o rei da Grécia.
E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então aqui você já consegue ver 3 nações: Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Então ele fala que o bode peludo é o rei da Grécia, representando o rei da Grécia. E o maior chifre, isso está no capítulo 8 de Daniel, representando o primeiro rei, que é justamente Alexandre o Grande. Ali fala do leopardo, né, com 4 asas, 4 cabeças, que o seu reino foi dividido para os seus 4 generais. Havia mais 4 sobressaem. Eu até me lembro, quando fazia a disciplina História da Matemática, na minha graduação, houve lá alguns comentários falando sobre a divisão do Império Grego, e os livros, normalmente os livros de história, eles omitem um 4º reino, falam de 3, os livros mais atuais, mas os mais antigos ainda falam, e até levantei um questionamento, porventura não seria 4? Claro, eu estava tentando encaixar o contexto histórico e também profético, e o professor até comenta que não, né, que era 3. Depois um outro aluno, conversando comigo, falou: realmente fui dar uma pesquisada, me chamou a atenção quando você fez aquela observação, realmente livros mais antigos falam que é 4. E é justamente os 4 generais que destacam, né, tá até nesse livro, Daniel e Apocalipse fala, né, sobre justamente esses 4 generais. São vários, na verdade, são vários os generais, mas em destaque esses 4: Cassandro, Ptolomeu, Seleuco, e me fugiu agora o 4º, deixa eu ver se eu acho aqui exatamente, 4º animal, está aqui, deixa eu ver, está aqui, Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Então havia vários aqui, mas fica com esses 4, né, com esses 4 generais. E a profecia apontava justamente isso: 4 generais, 4 cabeças, o reino de Alexandre, que morreu aos 33 anos, diz o contexto histórico, uma febre, até alguns dizem que poderia ser malária, não estou afirmando isso, né, mas alguns comentam, né, que ele morreu ainda jovem, 33 anos, né, com tudo, vamos dizer assim, pela frente, conquistado o mundo, né, quem sabe não pôde usufruir das suas conquistas. Quem sabe conquistou o mundo, mas não conquista a si mesmo. Isso é algo também a se pensar. Agora, o que representava o 4º animal? O que representa o 4º animal? Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Daniel 7, 23. Então aqui ele não menciona o nome. Nós vimos ali Babilônia, Medo-Persa e Grécia. O 4º animal não menciona o nome. Só fala que ele será o 4º reino, será diferente dos outros. Então já mostra um detalhe: será diferente dos outros, e devorará toda a terra, pisará os pés e fará em pedaços. E a história confirma que nessa sequência que realmente foi assim. A identificação dos impérios: o leão, Babilônia, asas de águia, a rapidez de suas conquistas, que Babilônia conquista, né, o mundo. O urso ou o carneiro com 2 pontas, que são símbolos que se complementam. Daniel 8, falando sobre isso. Então, fala sobre os medos e persas, as 3 costelas na boca do urso, a Babilônia, a Índia e o Egito. São as nações que eles tiveram que conquistar para subir ao topo do mundo, dizer assim: realmente conquistamos o mundo. Então, as 3 costelas na boca representavam isso: Babilônia, Índia e Egito. O leopardo, representando a Grécia, 4 asas, a rapidez assustadora de suas conquistas, as 4 cabeças. Este reino se dividiria em 4, como nós mencionamos aqui, né? Os 4 generais. Temos essas pesquisas não somente nesse livro, mas em outros também, na própria Bíblia, como a base principal, no contexto profético, e em outros livros, no contexto também histórico. O leopardo, nós já falamos, que é
representando a Grécia, e o animal terrível e espantoso, não fala o nome, Roma pagã. Primeira fase, que vai do ano 168 a.C. a 476 depois de Cristo, Roma Império. E depois os 10 chifres, a divisão do Império Romano que se tornou a Europa, qual conhecemos hoje. E a história realmente nos dá a comprovação desses fatos. Babilônia, do ano 605 a 539 a.C. Os Medos e Persas, 539 a 331 a.C. A Grécia, do ano 331 a 168 a.C. E Roma Império, ou por alguns chamado Roma pagã, na Roma cristã, porque depois ela se torna, por isso que fala que é diferente, ela não passa, ela faz uma transição, uma mudança. Ela vai do ano 168 ao ano, isso antes de Cristo, ao ano 476 depois de Cristo, quando ela é dividida em 10 reinos. E no caso, o restante que falta é Roma dividida, que é a Europa que temos hoje. Por isso que ela não passa, ela muda. E se você voltar também lá para Daniel 2, falando sobre a estátua lá, os 10 dedos justamente é isso, porque ele fala lá, os pés, as pernas de ferro, e sabe o império ali unificado, depois os pés, parte ferro, parte barro, em um momento forte e outro momento frágil. Quem sabe alguma nação dessas 10, em alguns momentos subsai, poderia citar alguns nomes, já falei aqui, Carlos Magno, Carlos V, Hitler, Napoleão Bonaparte, foram todas pessoas que tentaram unificar a Europa, fazer um império. Mas lá em Daniel 2 fala que eles até se misturariam com semente humana, casariam, não vou entrar em detalhes, aqui traz esse livro Daniel e Apocalipse, Vilmar Gonçalves, ele fala muito sobre esse contexto histórico. Há outros livros também que falam sobre isso, a própria história também de casamentos, uniões, onde eles procurariam, casando, quem sabe, alguém da França com alguém da Inglaterra, um príncipe, uma princesa de outra nação, poderiam unificar, ou alguém da Alemanha com alguém de outro país, unificar e fazer novamente um império. Eles não conseguem. A profecia aponta que eles se ligariam um ao outro com semente humana, mas não se ligariam, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então isso se estenderá até a volta de Jesus. Por isso que fala que o quarto reino seria diferente, porque ele não termina assim como terminou Babilônia, assim como terminou o período dos Medos e Persas, assim como terminou o período da Grécia. Roma, ela passa por uma mutação, uma transformação, um período chamado cristã, e temos várias datas que falam sobre isso, ou pelo menos 7 citações desse período, onde fala justamente desse quarto reino. Nosso próximo tema, o próximo chifre pequeno, porque fala que desse império dos 10 chifres surgiria ainda um chifre pequeno. Vamos entrar sobre isso, falar sobre esse chifre pequeno, quem ele representa, e procurarmos entender e também praticar aquilo que o Senhor deseja, nos prepararmos para os acontecimentos que estão diante de nós. Vamos agradecer mais uma vez ao Senhor. Eterno Deus, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas. Rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito, direcionamento, para que possamos honrar e glorificar ao Senhor. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, nos guia cada dia. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus.